Eu sou Walter Bernardina, sou de uma família que tem 7 irmãos, família de origem italiana e portuguesa. Todo domingo se reunia, quando não era todo dia, sempre tinha assunto para a gente contar, né? Dentro disso, o que a gente começou a perceber? Que os meus futuros já estavam mais ou menos traçados. Meu pai falou que eu ia ser sócio dele, como meu irmão mais velho foi. A minha irmã ia trabalhar, ia estudar, fazer normal para dar aula. E era um futuro traçado de uma família italiana. E a gente não aceitou isso, eu não aceitei. E para sair disso, eu tive que começar a questionar esse meu futuro. Eu não queria trabalhar como meu pai, nem como meu irmão, cuja sociedade tinha uns 10, 12 irmãos do meu pai. Você imagina a confusão que era, né? Eu quero fazer medicina. Meu pai disse, não, eu vou te dar um pedaço da minha sociedade, você não vai fazer. Então, dentro disso tudo, eu precisei de lutar. Resumindo, 1, 2, 3 anos que eu precisava de ir para Vitória, porque em Vitória eu teria condição de passar numa faculdade que eu pensava e raciocinava certo, que tinha que ser a Universidade Federal de Medicina, porque você não teria custo com isso. Então, dentro desse contexto todo, chegou numa época que meu pai fala, Wanda, arruma alguém aí para levar esse menino para Vitória, porque a gente já não suporta mais. Fui acolhido pela família Bernardina lá, que era o meu primo Cláudio, o meu primo Zezinho. Fiquei na casa dos filhos dele, que eram meus primos e muito da minha idade. Foi aonde eu consegui me tornar o Walter, um promissor candidato a ser um aluno de medicina pela UFES. Que eu consegui isso em 1980. E isso aí abriu portas para que a gente pudesse fazer algo diferente, que era fazer medicina. Me realizei fazendo medicina. Aí depois vem outros desafios. O principal desafio que eu achei mais importante é quando cheguei em Colatina e os médicos operavam no centro cirúrgico com os calçados sujos de cerco de boi. E isso gera infecção, mas aqui não se falava nisso. Minha especialidade, ortopedia. Infecção óssea é uma coisa extremamente séria, muito grave. Eu precisava de convencer os colegas aqui para eles virem de maneira apropriada para o centro cirúrgico. Não consegui. A minha saída foi começar a operar meus pacientes às 5 horas da manhã, 4h30 da manhã, quando as cirurgias eram maiores, para conseguir obter uma sala, através da ajuda da minha esposa, da Rovena, que era enfermeira, né? E dentro disso ela me ajudava a fazer a esterilização um dia antes. Eu chegava às 4h30 para fazer a cirurgia, quando os médicos começavam a chegar às 7h30, 8 horas, que chegavam das fazendas deles, né, sujos, e a gente acabou conseguindo vencer essa etapa, até conseguir ser diretor de um hospital, que foi o Hospital São José, e aí conseguimos colocar os colegas médicos para mudarem as roupas adequadas para a entrada do centro cirúrgico, e a gente começou a mudar a medicina de Colatina, né? A Rovena deve ter sido a 2ª ou 3ª enfermeira da cidade, e começamos a mudar o quê? Como se tratar melhor os pacientes, né? Então essa é a primeira história de como a gente chegou em Colatina. E o empreendedorismo meu falou, nossa, qual estratégia você usou? A estratégia que eu usei foi da necessidade, né? A necessidade de ter alguma coisa diferente. Por isso que a gente falou em construir uma casa de saúde, onde a gente poderia ditar as nossas regras de fazer uma medicina boa, onde seja ser o mais confiável possível e o mais competente possível dentro da nossa região. E a gente começou com uma casa de saúde com 10 leitos. 10 leitos. Uma casa de saúde hoje a gente sabe que uma casa de saúde de 10 leitos era inviável, né? E na época todo mundo falava isso. E eu sabia disso, mas eu falei, mas se eu viabilizar a casa de saúde para pelo menos pagar as contas dela, eu vou fazer uma medicina diferenciada. Dentro desses 10 leitos a gente fez os 20 leitos, dobramos a casa de saúde em pouco tempo. E logo em seguida começamos a trazer coisas dentro de uma casa de saúde daquele tamanho que não existia em Colatina. A primeira tomografia, a primeira ressonância magnética, a primeira laparoscopia, que era a cirurgia sem você abrir, a primeira artroscopia de joelho. Então a gente trouxe inovações. Primeiro o eco com Doppler, que o eco antigamente não tinha o som, né? Que é o som que é importante para fazer diagnóstico cardíaco. E dentro disso tudo, a gente começou a perceber que a gente fez uma medicina que estava muito boa, que não tinha na cidade.
uma casa de saúde de 20 leitos serem melhores do que casas de saúde aqui de mais de 40, 50 anos aqui. E a gente acabou fazendo com que as pessoas começassem a perceber que essa medicina era diferenciada. O nome é São Bernardo porque o meu cunhado, que me ajudava muito nessa parte econômica, nessa parte financeira, faleceu poucos dias antes de eu chegar aqui e faleceu de câncer. E ele se chamava Bernardo, aí eu coloquei São Bernardo em homenagem a ele. E hoje o filho dele, que de repente ficou com a gente, o filho dele chama-se Bernardo e ele é um radiologista que faz eco, faz o ultrassom de grávidas, né? Então a gente coloca hoje assim, um sonho que foi se realizando e foi se formatando através de um desejo de fazer sempre o melhor. Quando a Unimed chegou aqui em Colatina, se percebeu que São Bernardo era muito bom, quis comprar a casa de saúde. E a compra da casa de saúde foi muito interessante, porque você compra uma casa de saúde e você acaba com a possibilidade do Walter ser nosso concorrente, né? E eles queriam, eu não quis vender a casa de saúde porque eu era muito novo, tinha 35, 36 anos, falei, não vou vender a casa de saúde, eu posso vender uma parte e ficar com a parte de ortopedia. Eu falei, não, só compre se for tudo. Eu falei, não vou comprar. Aí eles falaram, olha, se você não vender, nós vamos fazer uma casa de saúde e a gente vai tirar o convênio seu e com isso a gente inviabiliza o seu hospital. Aí eu falei, legal. Uma resposta muito de tronco cerebral, olha, tá bom, vocês não querem fazer, a casa não querem comprar, vão fazer um hospital, eu vou fazer um plano. E foi contando isso devagar, mas são 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos depois apareceu a oportunidade de a gente fazer o São Bernardo Saúde. Então ele foi feito, foi estratégia de combater a Unimed, não, foi estratégia de sobrevivência. Nós precisamos sempre de pensar no que eu preciso fazer hoje para que eles não me peguem amanhã o que eu tenho que fazer. As coisas elas são rápidas, mais rápidas assim, 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas elas não são tão lentas a ponto de você não fazer nada. Você tem que se preparar para isso. A gente se preparou de maneira muito mais pensando em sobreviver do que de crescer. Nós crescemos muito, o plano de saúde deu muito certo, aí a gente começou a se preparar. Se preparar como? O Walter fazer cursos de pós-graduação na Getúlio Vargas, curso de pós-graduação empresarial, curso para executivos na Dom Cabral, curso de marketing. Então eu fiz 3 pós justamente para aprender o que eu posso fazer de melhor para que a nossa empresa possa crescer. E começamos a treinar os nossos colaboradores, a treinar como atender bem, a treinar os nossos colaboradores o que é finanças, a treinar os nossos colaboradores o que é custo. A gente criou alguns conceitos que eu falo que eles são muito mais conceitos aprendidos pela gente, pelos cursos, pelas palestras que a gente viu, tanto aqui quanto as palestras nos Estados Unidos que a gente viu, sobre os grandes empreendedores, as grandes histórias de sucesso. Foi aí que a gente falou, poxa, peraí, isso aqui a gente tem que levar lá para dentro que eu falo da nossa empresa, que já tinha na época 100, 150, 200, 300 funcionários, e acabamos a empresa chegar a ter mais de 1.500 colaboradores. Essas pessoas têm que saber para onde a gente quer ir e quer saber qual o caminho que a gente vai seguir para chegar nesse ponto, que é a estratégia, né? Então aí sim começou um pouco mais o Walter mais profissional. Eu tive que abandonar a medicina, que é outra dificuldade que eu tive, porque a minha família, principalmente a Rovena, você vai abandonar a medicina, a gente vai ficar, 70% do movimento do hospital é ortopédico, a gente vai ter dificuldades e também você não pode largar essa profissão, porque você é muito eficiente. Eu falei, mas eu tenho que largar para fazer direito. Sempre naquela época a gente viu os médicos fazer a parte de gestão e continuando a ser médico, né? Então fazia a parte de gestão na hora do almoço, à noite. Os que largavam muito ficavam dando 3 plantões na semana, os outros plantões ficavam na casa de saúde, ou no pronto-socorro, ou no atendimento de plano de saúde. E a gente resolveu largar no sentido de não vou fazer mais medicina.
Aí tive um tempo que eu parei de operar, no outro tempo só à tarde, no outro tempo segunda, quarta e sexta, e no outro tempo aí a gente largou. Mas largar a medicina é não atender nem a sua mãe quando está com dor no joelho. Mãe, está com dor no joelho, artrose, precisa fazer essa injeção, ó, vou ligar para o doutor que estava me substituindo lá. Mas por que radical assim? Porque senão desse jeito você não larga. Aí você faz só aquilo que você gosta, você faz só aquilo que te pedem, e você não faz direito. Quando você faz isso mais ou menos, você não faz direito. Então a gente sempre optou para estar de maneira muito intensa naquilo que a gente está fazendo. Que as pessoas falam, nossa, mas você é muito empreendedor, outros falam, ah, você deu muita sorte. Eu acho que depende do modo que você encara, mas eu acho que são as duas coisas, né? A gente tem muita vontade, a gente tem muita sorte, também tem muita fé. Então, juntando essas coisas, a gente fala, poxa, o que nos trouxe até aqui, né? 3 pontos principais que eu estou falando da pessoa do Walter. É você estar bem fisicamente, né? Atividade física te dá um ar de potência, um ar de equilíbrio, você dorme melhor, você ter uma vida mais regrada a nível alimentar. Não quer dizer que eu não posso tomar um vinho, tomar um uísque, mas de maneira muito, muito regrada. Isso te faz o quê? Te faz mais forte fisicamente. Aí depois vem a segunda parte, né, que é emocional. Se você tem, emocionalmente, você está equilibrado, você tem uma família equilibrada, você tem seus pais estão bem, a sua esposa está bem, seus filhos estão bem, a sua família ao redor, que eu acho que é o núcleo onde você encontra o seu equilíbrio, olha, o resto fica fácil. Tem problemas? Tem. Mas não são problemas, são desafios. Né? Tudo que você tem na sua vida de encrenca é porque se vê até você, porque você é capaz de resolver. E se você não for capaz de resolver e ninguém for capaz de resolver, resolvido está. Já está resolvido, porque não existe solução. Aceite. Tem problema que você tem que aceitar. Eu tive algumas coisas, minha mãe reclamava, poxa, fulano está assim. Mãe, não tem jeito. Aceita. Aceita e a gente vai levando de acordo com as necessidades e as possibilidades nossas do que a gente pode fazer. Mas tem coisas que você não pode mudar. Uma coisa que você não muda são a vontade dos outros. É a terceira fase, a fase do equilíbrio. Que equilíbrio é esse? É o equilíbrio espiritual. Né? Você ter Deus. Você tendo Deus no seu coração, você tendo Deus perto de você, tudo vai ser resolvido. Tudo vai ser resolvido. E como eu disse, se não tem solução, resolvido está, porque é a vontade dele. Então acho que são pequenas coisas que a gente vai fazendo, a gente vai aprendendo. Mas você não aprende isso nem com 20, nem com 25, nem com 30, às vezes com 50, um pouco mais com 60. E você ter um pouco de paciência, sabedoria, que minha mãe falava, não briga. Falava, mãe, só gosta só de passar pano quente nas coisas. Eu falo, não briga, não adianta brigar, as coisas vão se acertando. E hoje sou eu que estou falando isso para meus filhos, falo para meus netos, que ficam chateados com alguma coisa, não briga não. As coisas acontecem, melhora, daqui a pouco as coisas melhoram. E, na verdade, melhora. O tempo é o senhor da razão, né? Então, dentro dessas 3 coisas que o indivíduo tem que ter, que eu acho que é a paz de espírito, você emocionalmente ser uma pessoa muito equilibrada e você fisicamente sempre ser competente. Dentro da sua idade, você ser mais competente do que os outros são da sua idade.